Olá, telespectadores da TV Cidade, eu sou a Leti Mise e hoje o Pro Animal está com uma família fantástica aqui. Estamos aqui com a Maria Eduarda, com o William, que vão contar um pouquinho para nós como é a adoção de pessoas jovens, né? Bem jovens, né? Que precisa de responsabilidade? Precisa, claro, mas tem que ter muito amor. Tudo bem, Maria Eduarda? Tudo. Quem é a Duda? Conta aí para nós. Bom, meu nome é Maria Eduarda, sou natural de Santiago, aqui do Rio Grande do Sul mesmo. Morei 4 anos no Paraná, mas, enfim, depois disso moro aqui em Farroupilha. Sempre tive uma paixão muito grande pelos animaizinhos, tanto é que desde pequenininha sempre pedi para minha mãe para ter, enfim, algum animalzinho. Já tive desde tartaruga, peixinho, mas eu sempre amei muito cachorrinho. A gente teve um logo que a gente voltou de Maringá pra cá. A gente teve um que é o Gordo, que hoje ele tá com a minha mãe. E ele foi resgatado de maus tratos. Mas o moço que tava com ele não conseguiu ficar com ele. A gente pegou e desde então ele tá lá em casa. E ele é uma figura, né? Uma figura. É uma figura, né? Até teve uma vez que a tua mãe contou que ele saiu atrás de vocês no asfalto e ninguém viu. E quando viram, ele tava indo pra Caxias. Sim, porque ele estava indo atrás da gente. Eu não sei o que se passou na cabecinha dele, que eu acho que ele pensou que a gente abandonou ele, alguma coisa. Fugiu de casa e foi em direção à BR, em direção ao carro. E tiveram muita sorte, né? Sim, teve uns 2 senhores assim que pararam o carro, pegaram ele e inclusive eles estavam com 2 cachorrinhos dentro do carro, que eles que pararam o Gordo e nos entregaram. Meu Deus, que loucura, né? Sim. Ainda bem, graças a Deus que deu tudo certo. E o William, conta pra nós quem é o William. Então, meu nome é William de Oliveira Schiller, eu sou natural de Curitiba, né? Eu morei um tempo lá, mas faz mais de 15 anos que eu moro aqui em Farroupilha já. E a minha vida com os animaizinhos também sempre foi... por um bom tempo eu não tive, depois que a gente veio pra Farroupilha, que eu fui ter primeiro um porquinho da Índia e depois comecei a ter gatos. Que minha mãe sempre gostou muito de gato. Como a gente morava em apartamento, a gente tinha meio receio de ter um cachorrinho. Então a gente teve primeiro o Bob, que a gente também resgatou da ONG. Aí depois de uns anos a gente foi lá, resgatou uma gatinha filhote também, que ela tava num sótão de uma casa, e os filhotes foram doados, a gente pegou uma. Aí ela teve uma nenê. Foi a primeira vez que a gente viu uma gata ter um filhote só. Mas olha só. Um filhote só. A gente ficou com ela também. E depois, assim, o Luke não tem nem o que falar, assim. Depois que eu saí de casa, eu não pude levar os gatinhos que eram... Que eu considerava meus, né? Sim. Porque eles já eram acostumados em casa. Habituados, né? Aí o Luke tava passeando pela rua sozinho, cheio de pulga, carrapato, né, filho? E aí eu peguei ele, assim, tentamos durante um mês, assim, ó, tentar achar o dono, e tentava, porque ele tinha o pelo bem rasinho. A gente achava até que era tosado, mas pela quantidade de pulga já fazia bastante tempo, ele tinha bastante calo nas mãos. Tu me contou que ele tava numa situação deplorável, o pobrezinho, né? Bastante carrapato, tudo embolado. Sim, os pelos tudo embolado, assim, aí a gente pegou ele, cuidou, aí ele virou da família. Imagina, né? Não tem. E a proteção animal, então, tá entranhada, né? Em você, na sua mãe, porque a tua mãe é protetora de animais, né? Sim, não. Minha mãe, ela... Sim, se ela pudesse, assim, todos os gatos da rua ela pegava pra ela, todos os cachorros. Ela, até uns anos atrás, assim, pouco antes de eu pegar o Luke, eu resgatei um gatinho dentro de um motor de um carro. Sério? Recém-filhote. Meu Deus, então... Aí resgatei ele queimado, um pouco o pescoço, assim, que é o xodó da minha mãe. Que é o Ghost. Aí a minha mãe hoje, ela já tá com 7 gatos, amor. 7 hoje. 7. Ela resgatou mais 2 porque na rua dela
ela fez uma casinha na rua para os bichinhos, bota água, ração, Sim. tudo. E aí ela pegou 2 gatinhas, que ela achava que eram as únicas 2, e para castrar, Sim, né? sim. Ela não achou, ela achou que até ia devolver pra rua, né? Mas depois ela se apegou, não Se adianta. apega. Esses lar temporários não funcionam, né, Não gente? funciona. Não funcionam, né? E hoje, assim, ó, se contar os que a minha mãe tem em casa e os que nasceram na rua, que ela não conseguiu pegar ainda, porque ela quer pegar pra doar ou Sim, sim. pelo menos castrar, né? Claro, claro. Eu acho que já deve ter uns 15 gatos na rua. Olha só. Na rua, né? Mais Sim, os sim. 7 em casa. Então a gente sempre gostou bastante. Teve um que é uma história bem engraçada. Eu peguei ele em São Marcos, Em na São igreja, Marcos? na igreja de São Marcos, de noite. Tava com os amigos, assim, eu vi uma coisinha entrando embaixo do meu carro, assim. Fui olhar, assim, era o Oliver, assim. Aí Mas já peguei, quando botei no colo, assim, pequenininho, não teve, né? Não Já teve. levei pra casa. O Juninho também, né, O amor? Juninho foi nós dois que pegamos. O Juninho. Na frente da pastelaria. Um Ele- gato também. Um gato também. Mas, ó. Ele tava andando por lá de noite. E asfalto ali, né? Um perigo. E ali, o Juninho foi um caso assim, a gente pegou ele, levamos pra casa, demos banho, tudo, que ele tava também com pulga, Pura pulga. bastante pulga. Aí levei depois na minha mãe, ela também cuidou. E aí a gente até achou a dona, mas ela achava que era uma menina. E aí ela tinha a nenê pequena, e aí ela levou pra casa. Quando a minha mãe falou que era uma menina, um menino, quer dizer, Aham. ela falou assim, vocês não querem ficar com... Porque a gente achou que era uma menina, eles queriam uma menina. Então aí acabou entregando pra minha mãe, e a minha mãe tá com ele até hoje. Tu viu só? Então tem bastante animalzinho na Sim. família. A tua mãe eu sei que ela é uma protetora nata. Ela pega, ela castra, ela leva, ela não pede ajuda de ONG, nada. Não. Ela vai metendo a cara e vai fazendo, né? E vai fazendo. Nossa, todos eles são caçados. Até a gente ficou meio assim que na hora que a Juju deu cria daquela filhotinha só uma, né? Aham. A minha irmã principalmente ficou assim, pra que castrar? Porque ela queria ter mais, né? Sim. Aí, mas no final ainda bem que não castrou, porque aí ela não teve, não vai ter doença, não vai ter nada. E aí a minha mãe pode continuar resgatando da rua, né? Porque senão os filhotinhos iam nascer, ela ia ficar com os filhotes e ia complicar um pouco pra pegar os da rua, que precisam mais do que, Sim, claro, do que já claro. nascer em casa, né? Sim, Então, nossa, minha mãe, como agora tem bastante gato na rua, um deles entrou assim, a gente tem mais 2 cachorros que a gente também resgatou, que ele tinha a cachorra, ela morava na esquina de cima, Aham. ela tinha dado as crias assim, e eles não conseguiam cuidar. Aí eu e meu pai fomos lá, fizemos um cercadinho na garagem e botamos 8 filhotes dentro do cercadinho, e dava ração, aí Sim. tirava todo dia pra eles caminhar, botava Olha só. e fomos doando. Aí a minha irmã queria, quando ela quis, assim, aí eu também quero um. Aí eu peguei, que é a Kate e o Max. Aham. Que hoje até o Max, ele já são mais velhinhos, né? Sim, sim. O Max tá praticamente cego hoje, mas aí a minha mãe, assim, uma vez por mês, leva ele no veterinário pra ver como é que tá o andamento. Sim. Que agora sim tem que acompanhar, né? Tem que dar uma qualidade de vida pra ele agora, né? Exatamente. E por causa disso, dele ser ceguinho agora, né? Aham. Ele nunca atacou gato nem nada. Mas aí um gato entrou e aí ele não sei o que ele achou, se era Aí ele se alguma assusta, coisa. não sabe de onde tá vindo. E aí ele atacou Claro. o gatinho. Cheiro diferente, né? Aí ele atacou, levou pra área de serviço, aí o gato pulou, correu, e aí a gente pegou ele, aí ele se machucou um pouco por correr assim. Sim, sim. Se Ficou bateu. entre a máquina de lavar, minha mãe levou no veterinário e hoje a gente tem um neguinho também lá em casa. Olha, Mais um. Os próprios anjos de plantão que a gente chama, né? Porque esses comunitários que a gente chama, tanto os gatos quanto os cães, né? Se cada pessoa fizesse isso
de cada rua, né? Não digo bairro, mas a sua rua e tal, todo mundo fizesse isso, a gente não teria esse problema, né? Não. Porque hoje a gente tem a ONG da cidade, né? Hoje a gente tem a prefeitura que atua mais aí nessa causa animal, só que mesmo assim tu não consegue dar conta, né? Não. Porque é um saco sem fundo de problema a causa animal, né? Mas aí se todo mundo fizesse que nem vocês, meu Deus, gente. Até o Luke, a gente até, depois que não achamos o dono, a gente achou que ele era até de algum criador, alguma coisa. Ah, pode Porque ser. ele tinha um pelo rasinho e ele tinha a gente acha que ele foi largado porque ele tem um probleminha na traqueia. Ah, é possível. Aí é possível. como não é... Não, sim, ele já não presta mais, não né? presta mais pra eles, né? procriar, né? Exato. Ah, é uma judiaria Aí- isso também, né? Mas ainda bem que não serviu. Ainda bem que não Cara, serviu. ele tá na família agora, querido. Ele tá com quantos anos, tu acha? Quando eu peguei ele tava aproximadamente com 2 anos. Eu peguei ele em 2019. Então ele tá com quase 5 anos. É, mas parece, né? Não, Um filhotão. é um... E eu nunca vi, até minha mãe fala, eu nunca vi um cachorro tão educado. Ah, Ele isso. senta, ele é a gente, meu pai também nunca foi muito de animal, né? Ele senta na mesa de jantar com a gente, senta na cadeira, bota as mãos, tu pode botar um filé na frente dele, ele não come. pega. Mas não pega. olha, que coisa mais querida. E a gente nunca adestrou ele, é dele mesmo. É dele mesmo. Ah, e daqui a pouco também ele se sente tão bem com vocês, né? Sim, não, ele é um... Ah, esses animais são tudo de bom, né? Não Até tem quando o que dizer. quando a gente tem que sair, viajar, alguma coisa, eu deixo na minha mãe, né? Aham. Que aí ela Na cuida. vovó. Da vovó. Não, e ela fala. Cara dele. Ela fala, vem com a vovó e eles têm um ciúme dele, um ciúme que eles queriam ficar com ele, né? Aham. Mas eu não consigo. Ah, tu não consegue ficar longe. Não consigo. Eu deixo no máximo 2 dias lá, assim, já tenho que ir lá pegar ele. Não consigo ficar sem ele em Ah, casa. não adianta, a gente se apega de uma forma, né? Sim, não, tá louco. Ele, Não tem, querido. toda a história, assim, e o Oliver foi um que fez muita companhia pra ele. E de todos os gatos que a minha mãe tem, todos eles são meio assim com o Luke, por ser um cachorro, Sim, né? sim. Mas o Oliver, assim, ó, é que se criaram juntos, Claro, né? claro. Eu fiquei 2 anos com os dois juntos, só que aí quando eu me mudei a última vez, eu tive que deixar eles um tempo na minha mãe, até Sim, se até se ajeitar. organizar E aí e tal. ele com os outros gatos acabou, né, ficou lá, assim, aí eu me deu um dó de tirar ele dos irmãozinhos. Sim, sim. Mas aí depois me deu dó dele, De dele ficar sozinho. e aí veio a Miss. Aí decidiram a vida da Misty. Aí veio- Apareceu pra fazer companhia, né, Misty? E a Misty, deixa eu explicar pra vocês. A Misty, então, ela era de uma cachorra que era daqui de Farroupilha, foi embora pra Santa Catarina, né? Inclusive, a Misty foi a única doada, né? Ai, A única. A cachorrinha teve 5 filhotes e um morreu. 2 morreram, né? 2 morreram. 2 a dona resolveu ficar. E ficou a Misty, né? Que elas disseram, não, eu vou entregar nas tuas mãos, no caso, nas mãos da proteção animal, para doar consciente, para doar seguro, né? E no que eu postei, muita gente chamou, meu Deus, tinha aproximadamente umas 40 e poucas pessoas, né? Aí, de repente, veio a mensagem da Duda, né? Sim. Aí a Duda, não, Leti, eu vou querer, o William quer. Daí eu disse, olha, gente... Vocês que sabem, né? Vocês que sabem se é o momento realmente, né? E aí foi, né? Uma aventura. A gente até foi buscar ela, era já tarde da noite. Tarde. Sim, era tarde da noite, um frio, Um dia antes da nossa frio, mudança, né, amor? né? E muito frio, daí foi posto a bolsa de água quente, um monte de coisa, uma função toda para levar ela. E é uma coisa muito interessante que a Duda, né, e o William vão ser papai e mamãe, né? Então para eles, eu acredito, né, é uma fase muito importante, né? Demais. Muito importante até para eles já irem praticando, né? E até para criar junto, porque
Sim. Agora, Tanto né? é a questão, quando ela foi lá pra casa, tinha a questão de mamar de 3 em 3 horas. Sim, Acordar de sim. madrugada. Isso. Pra dar mamaziga. Aí já a foi um questão- costume que eu tive que pegar. Porque a Misty, assim, então, morreu esses 2 filhotes, ficou só 3, né? E no caso, 2 ficou com a dona, um foi para adoção, porque a cachorra não tinha mais leite. Então, os três filhotes que sobreviveram tiveram que tomar mamadeira. Então, eles tomavam mamadeira de 3 em 3 horas. Então, a madrugada foi longa ali, né? Pra Foi. vocês. Um bom aprendizado. Um bom aprendizado. E aí, depois, né, Duda, conta que tu queria uma menina. Queria muito uma menina. Sempre achei, na verdade, desde o início da gestação que fosse uma menina. Aham. E que nem minha mãe falou, tu ganhou no fim a tua menina, É, né? Porque daí veio a Misty e eu acabei descobrindo que vai vir um menino, a gente ainda não tem nome, né? Aham, ainda não Mas- decidiram. Não, ainda tá difícil. Difícil ainda. Mas a gente tá assim, entre Ravi ou Brian, a gente tá meio assim ainda. Ah, legal, Ravi, é legal. Eu acho lindo, É. Ravi. E aí, então, tu ganharam a menina e o menino, então. Ganhamos os dois, né? Os dois. E ela é bem metidinha, bem brabinha, né? Tava rosnando Demais. antes. Ela é bem. É que agora também ela tá nascendo os dentinhos e tal, né? Sim, aí. Mas ela é bem hiperativa. Tu chega assim, ela pode estar deitada assim, ela escuta um movimento e já sai correndo, que parece um coelho, porque ela não Sim, ela consegue não correr sabe direito, né? ainda. Não tem perna suficiente. Aí ela vê o Luke pulando no sofá, assim, ela pega, Quer para. fazer igual. Aí ela tenta escalar, aí ela vai pra trás, dá 2, 3 passos, vem correndo e dá de cara no sofá e não consegue subir. Fica brava. E fica braba. O que ela fez ontem? Como ela não tava conseguindo, eu estiquei as pernas assim, ela pegou, subiu pela minha perna. Olha, se tu viu a inteligência. Sim, ela tá bem espertinha. É que ela ficou A gente tinha algumas coisas pra resolver lá no apartamento e tal. Então aí ela acabou que durante o dia ela ficava um pouco com a minha mãe, né? Aham. E aí lá os gatos, eu acho que aí ela aprendeu algumas coisas. Ah, com certeza. escalar Certo alguma que sim, coisa. certo que sim. Quando a gente foi lá, ela já tava indo direto no arranhador, assim. Aí a gente ficava olhando. Tu não é um gatinho, tu é um cachorrinho. Tu viu? Mas eu tenho a minha cachorra, que eu digo que a minha cachorra tem alma de gato. Sim, ela já tinha esse negócio de gato. Aí ela acabou se criando com meus gatos, né? Porque depois que eu peguei ela, eu acabei pegando 2 gatos. Eu já tinha 2 que eram bem velhas, né? E acabei pegando 2, mas uma era filhote. Meu Deus, ela tem todo o comportamento de gato, sabe? Aham. Mas é engraçado que a Misty, o tempo todo ela fica perto da minha barriguinha, do meu viu? peito. Que nem minha mãe diz, eu acho que é pra ela, como ela não teve tanto contato com a Claro, mãezinha dela, não, com pra certeza. ela eu sou a mãezinha dela. Não, né? isso sim. Os cães, principalmente, eles nos veem como os pais deles, né? Sim. Os gatos nos veem como um outro gato, porém maior. Esses são os estudos, não sei. Mas os cães dizem que eles nos veem como os pais deles. Sim, nossa, Então, o imagina, Luke né? até quando a Duda tá em casa, assim, quando eu chego, assim, ele faz uma Imagina, uma festa. é o papai, né? E me dava um dó quando eu peguei ele, porque eu deixava comida, água, Aham. tudo bonitinho pra ele, mas eu tinha que trabalhar e não Sim, tinha daí ninguém ficava pra ficar com ele. sozinho, né? Aí ele ficava, eu acho que por ele ter sido abandonado, ele tinha muito medo de ser abandonado de Sim, novo. Muito sim. medo. Tu via nele assim. Então toda vez que eu saía, ele começava a chorar. E latia, arranhava a porta. Aí eu tive que botar ele do corredor pra lá, Aham. pra ele não arranhar a porta da Sim. frente por causa dos vizinhos. Claro. E aí, quando eu chegava em casa, ele tava todo molhado, porque ele virava o pote d'água. Eu me ajoelhava no chão, assim, ele pulava, assim, e eu começava. Imagina, né? Ele- Mas tu sabe que isso é bem real. A minha cachorra, ela foi abandonada 2 vezes pela mesma dona, né? Depois eu descobri. E no início, eu tô com ela também desde 2019 ali. E no início, se eu arrumasse assim a mochila, alguma coisa pra passar o final de semana fora ou qualquer coisa, ela entrava em pânico. Ela começava a subir, sabe, em cima da cama, pular, ficar, mas assim, ó, em pânico. Sim. E até hoje, por exemplo, eu abro a porta pra ela ir fazer um xixi lá fora, coisa assim,
ela sai, já para, já olha pra mim, já olha pra Tata, tu não vem? Tu não vem junto? Deus o livre, eu fechar a porta e deixar ela lá fora. Então eles ficam, né? Sim, o Luke, hoje em dia, ele já é bem mais tranquilo, mas antes, nossa, ele era bem apavorado com isso. Mas hoje mesmo eu precisei ir no mercado e ele ficou no carro com a minha mãe 2 minutos. No que eu entrei no mercado, minha mãe, olha só como é que tá o Luke. Ela me gravou um vídeo mostrando que ele tava chorando e olhando pra janela, como se eu tivesse abandonado ele. Mas eles ficam, né? Não adianta. Sim. O animal, quando os animais ficam muito com a gente dentro de casa e tal, eles acabam ficando humanizados, né? Sim. E eles sentem tudo, né? O gordo mesmo, ele entende quais são os sapatos da minha mãe de sair. Quando ele sabe que ela vai sair, ele pega e esconde um pé do sapato pra ela não sair de casa. Eu não acredito, sério. Mas olha... Eles têm que ficar procurando e é justo um pé. Pode ser que o outro ele sempre deixa no lugar que tá. Daí minha mãe vai ser sempre, gordo, onde é que tá o sapato? Porque ele sabe que ela vai sair. E o gordo é outro que, mais, né? que ele sempre foi muito, muito brabo com outras pessoas. É verdade, né? Ele é brabinho, né? E aí comigo, assim, eu não sei se ele viu... Ele sente, claro. E aí ele nunca, nas primeiras vezes ele latiu bastante pra mim, mas hoje, nossa, ele vem, pula, me lambe, ontem os dois deitados na cama, gente, tinha que tirar uma foto ontem, porque os dois estavam um de perna pro outro e os dois dormindo. E realmente a tua mãe falou que ele morde mesmo, né? Tipo, não importa se a pessoa vai sempre lá... Não, é só com vocês, né? Até o pai dela, o pai dela até, como ele viaja bastante, né? Ele tava aí, eu fui lá e ele achou que o gordo ia me atacar, então ele pediu pra irmã dela prender ele no quarto, né? E eu entrei assim, aí, não, cadê o gordo? Não, ele tá lá no quarto, assim, e tal. E aí ela pegou e soltou assim. Aí quando ele viu eu e ele, assim, tipo... Júlia, eu falei pra prender ele. Não, aí ela tem 6 agora, amor? A Júlia tem 6. Aí ela, não, o gordo ama o William. E ama mesmo, né? Mas é assim. Então é muito importante, pessoal, até vocês passarem, assim, um recado, né, para as pessoas, principalmente os jovens, né, da idade de vocês, porque vocês são bem jovens... Que a gente precisa de responsabilidade, sim, a gente precisa, né? Mas não basta, né? Tu tem que ter amor, porque senão acontece isso aí, ó, que nem aquele que pegou dos maus tratos e não ficou, porque não sei o que, né? A outro ali que tu falou também, né? Que também não ficou. Sim. Não adianta, porque aí tu pega, amanhã depois tu passa pra frente. Isso aí, não, quando tu pega um bichinho, tu tem que pegar como se fosse teu filho, não é um brinquedo que nem fala, né? Exatamente. Não é só cuidar pra não quebrar. Tu tem que cuidar e amar que nem se fosse teu filho. Não, sim, o amor não acaba, né? O amor não acaba. Me mudei, acabou o amor. Casei, acabou o amor. Ficou velho, acabou o amor. Não é assim, né? Então a gente tem pessoas que têm toda a responsabilidade, mas a qualquer probleminha já se desfaz do animal. E o animal, ele sofre, né? Ele sofre muito com isso. Porque tem os cães, por exemplo, eles não esquecem dos seus donos. Né? Eles passam a amar os seus novos donos e tudo, mas eles não esquecem. Então é um sofrimento, né? Sim. É um sofrimento grande. Até que quando a gente foi pegar a Misty, a gente parou, pensou... É isso que a gente quer, sim, uma companhia pro Luke também, pra ele não ficar sozinho. E daí a gente pensou, não, então vai ser, mas pra anos, né? Pra anos. Eu questionei eles, né? Eu falei, mas ninguém fica junto pensando em separar, né? Mas vocês são tão jovens, e se acontecer alguma coisa? Aí a Maria Eduarda, eu fico com ela e tu fica com ele. E ele, não, eu vou ficar com os dois, lembra? Eu vou ficar com os dois. Eu vou ficar com os dois. Não, mas realmente, gente, muito bem, então. Que legal. Infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim, mas é muito importante vocês terem vindo aqui e passado isso. Né, a gente que agradece o convite. Imagina, eu que agradeço. Não só o convite, mas a oportunidade até da Misty também, né? Que tá nos alegrando todo dia. Ai, que coisa boa. E muito obrigado por ter chamado a gente. Imagina, eu que agradeço, né, vocês terem aceitado o convite. Então muito obrigada a todos e semana que vem estaremos aqui com mais Pro Animal. Onde está?
anjos de